Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez, numa tarde abençoada, cheia de luz. Recebam todos vocês o nosso abraço carinhoso, o nosso abraço fraterno. Muito obrigada por estarem aqui conosco, dividindo um momento tão abençoado, um momento de luz, um momento de reflexões, um momento de muito amor. Hoje quem vai estar conosco é nossa querida irmã Wanda Fonseca. A Wanda é trabalhadora da nossa casa. Ela também é trabalhadora da Fundação Espírita Aurílio Braga. E ela vai falar para a gente sobre No Crepúsculo Jesus. A gente está aí se aproximando do Natal, então é um tema muito propício, né? Para que a gente abra os nossos corações para esse mestre tão maravilhoso que veio nos trazer esses ensinamentos de luz, de amor, nos mostrando que somos importantes. Então, nós vamos hoje fazer uma leitura, que é do livro Sol nas Almas, só que essa leitura já vai ser a nossa prece inicial. Então, vamos nos colocar aí numa posição confortável, tá? Tá aí, a Gi colocou capítulo 70, Senhor e Mestre. É a psicografia do André Luiz, psicografia do Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Então, ela vai ser aí a nossa prece. Então, que possamos abrir o nosso coração e nos conectar. Senhor e Mestre. Jesus. Ante o Espiritismo que nos confiaste, por teu Evangelho redivivo, fortalece-nos o coração, para que te sejamos leais à confiança. Na defesa da luz contra o assalto das trevas, não permitas que a presunção nos tome lugar às certezas, às verdades que nos legaste. E nem deixeis que a névoa da acomodação destrutiva nos entorpeça o ânimo, no pressuposto de guardar o espírito na falsa tranquilidade das aparências. Chamados à confissão de nossa fé, livra-nos, Senhor, dos delitos da intolerância. Contudo, clareia-nos o raciocínio para que te expliquemos as boas novas, sem os prejuízos da superstição e sem as teias da ignorância. Nas horas difíceis da verdade, afasta-nos da violência e da paixão menos digna. No entanto, subentenda-nos a sinceridade para que o pronunciamento da palavra equilibrada e certa, sem a hipoteca do silêncio culposo. Impelidos à luta do bem que vence o mal, suprime-nos a cegueira das conveniências e interesses particulares, para que o orgulho não nos tine as decisões. Todavia, esclarece-nos a alma, a fim de que preguiça e deserção não nos ocupem a existência por suposta humildade. Senhor, eis-nos à frente da doutrina espírita, na condição de teus servos, responsáveis pela obra divina de nossa própria libertação espiritual. Guia-nos no trabalho, iluminando-nos o entendimento. Neutraliza as imperfeições que trazemos ainda e faze-nos fiéis a ti, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, essa foi a nossa mensagem, essa foi a nossa prece. E aí nós vamos chamar a nossa querida irmã
Olá, Wanda. Muito bom ter você conosco. É sempre um prazer ouvir as suas reflexões. Obrigada por compartilhar conosco esses ensinamentos, né? Esse que você estuda. É muito bom. Então, gente, a Wanda vai falar para a gente no Crepúsculo Jesus. Fique à vontade, tá? Tudo bem. Um abraço também carinhoso a todos. E nesse mês em que nós recordamos o nosso Mestre Jesus, a sua vinda à Terra, e também momentos, né, que nós estamos precisando cada vez mais desse contato com o nosso Mestre, nós vamos, então, reflexionar, como disse a Dicineia, para a gente poder caminhar, né, durante alguns momentos com o nosso Mestre. E a gente buscou inspiração no livro da Amélia Rodrigues, nos livros dela, porque ela desenvolve os ensinamentos de Jesus com muito amor e também trazendo ambiência física e espiritual e dos momentos em que Jesus saiu pregando naquela região que foi abençoada com a sua vinda, com a sua luz. Então, nós vamos ver que à tarde estava o céu envolto em tons violetas e os montes estavam cheios de vegetação, um verde bem pálido, que demonstravam assim, a aridez daquele solo, que era semelhante ao coração daqueles homens, né, que queriam receber a semente de luz do nosso Mestre Jesus. E aqueles dias que Jesus havia iniciado o seu ministério, havia muito júbilo, muita alegria, muitas expectativas. E aqueles fenômenos que ocorriam, que, vamos dizer assim, deslumbravam a todos, não se repetiriam nunca mais, né? E os homens que foram convocados pelo nosso Mestre Jesus para estar com ele nessa jornada, eles eram pessoas humildes, né? Que nunca haviam saído do ambiente onde eles viviam, aquela vida simples, aquela vida junto à natureza, mas agora com Jesus, ele pela primeira vez, né, eles começavam a ter uma situação diferente, acompanhando o mestre. E as bênçãos que eles recebiam percorrendo com Jesus faziam com que eles começassem a ver uma perspectiva, uma paisagem totalmente diferente. E Jesus, quando ele falava, né, ele penetrava no interior das pessoas e modificava-as. E modificava os destinos também, pela mudança, né, da conduta, pela mudança dos pensamentos. E a palavra dele, então, estabelecia os conceitos, muitos modificavam os conceitos vigentes à época, reformulava os hábitos que haviam também naquele momento. E os nossos companheiros seguiam Jesus docemente, não ainda tinham consciência da tarefa que iria esperá-los, né? Que estavam reservados. Tudo era júbilo, alegria, mas ao mesmo tempo também incertezas. Mas não perguntavam nada para Jesus, eles só confiavam, amavam Jesus. E Jesus havia dito para eles, eles não entenderam, depois eles iriam entender, que eu os amava desde antes. Mas isso não tinha muito grande importância, não. Eles só queriam se ver envolvidos pelaquela psicosfera, né?
grandiosa mesmo do Mestre Jesus. Então, no mês de março, naquele mês, né, mês de março, ele foi chamado, tá, para uma bodas pela sua mãe. E junto com Natanael e Filipe, ele se dirigiu para Canaã, para aquela festa nupcial. E as festas nupciais na época duravam de 3 até 8 dias. Naquele dia, então, a pedido de Maria, houve o primeiro momento em que ele iniciou, por dizer assim, o seu ministério público mesmo. Tá? Era o marco inicial, quando ele transformou a água em vinho. Né? Então, foi um momento inicial numa festa, numa boda, né? Num momento festivo. Então, dessa forma, Jesus inicia publicamente, né, as suas ações, o seu trabalho. E na parábola do festim das bodas, Jesus recorda para todos nós, né, o seu noivado com a criatura humana. E, ao mesmo tempo, ele convida para todos, né, se prepararem para a união com ele, né, que vai se realizar no reino que não era o nosso reino, era o reino além do mundo. Então, ele faz esse convite de união nesse festim das bodas. E quem faz é o pai, para convidar o seu filho, né, para unir-se com ele. Parece excelsa comunhão. Então, Jesus, tá, convoca, naquele momento, né, ele vai preparar. Como que vai conseguir essa união com Jesus? Através de um código. Jesus vai estabelecer um código que a gente vai dizer código da felicidade, que são os passos que nós devemos, que são os passos da evolução da humanidade, né? A evolução íntima mesmo de todos nós. Então, Mateus narra, né, que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, nós vamos ver esses ensinos de Jesus agora, que cada um deles daria um estudo durante um período todo de mais de 1 hora até. Mas nós vamos sintetizar as ideias para ver qual o código, qual a direção que Jesus norteou para que nós pudéssemos nos unir a Ele, né, na sua missão. Então, os discípulos estão juntos ali, o povo, né, reuniu-se ali, ouvindo, sentando a multidão, e Jesus inicia esse roteiro de luz mesmo. Ele diz, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Durante muito tempo, considerou-se, quando lia essa bem-aventurança, como a pobreza física. Na realidade, o que Jesus está falando aqui é a pobreza espiritual. Pobres de espírito, que ele fala, né? Então, pobre é aquela pessoa que mendiga, que não tem o que ela necessita. Então, o que acontece? A gente na carne, a gente encarnado, vamos dizer assim, a gente busca espiritualizar-se por todos os meios que estejam ao nosso alcance. Mas a gente vê que a gente é muito evoluído ainda. Então, a gente pede, imploram, vamos dizer assim, mendigam mesmo, que a gente possa desenvolver, né? Que a gente possa evoluir, que a gente possa se transformar. Mas isso está dentro de nós ainda oculto, a gente precisa ter à tona
essas capacidades, essas potencialidades que nós temos, que foi nos doada através do nosso Pai Criador. Então, Jesus diz para nós, eu sou o vivo, quer dizer, ele é aquele, né, que irá nos alimentar, mas não alimentar com pão material, mas o pão espiritual, com os seus ensinamentos. Então, o primeiro passo agora é a compreensão de que nós temos um convite para evoluir, para melhorar, porque nós ainda precisamos ter uma caminhada bem grande para a gente conseguir o nosso progresso, né, espiritual, a nossa reforma íntima e chegar dentro do objetivo que Deus nos criou para nos tornarmos um ser relativamente perfeito, né? Então, aquela voz meiga, sentado naquele monte, com a multidão observando, e a claridade do sol ainda batendo, refletiu uma luz, né, naquele mestre querido. E ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando se lê, acha que todos que choram seriam consolados. Mas tem pessoas que choram não pelo bem, eles choram de raiva, de rancor, por não conseguir o que obtém, mas Jesus, como ele está falando ao espírito imortal, que ele falou o tempo todo para o espírito imortal, eles choram no coração. É o momento em que a gente chora, no silêncio de nós mesmos, quando a gente percebe que a gente tem que melhorar, que a gente tem que evoluir, a gente vê, né? A gente chora sim, né? E porque a gente se sente que está atrasado, mas isso, o que acontece? A gente recebe a ajuda, a gente recebe o consolo através dos ensinamentos do mestre e através, né, dos seus trabalhadores, das vibrações que esse mestre traz para nós através dos seus ensinamentos, né? Então, esses, né, choram também, não só por ele que está evoluído, mas também pelo irmão que está passando por dificuldades. O irmão que sofre, né, a pobreza da incompreensão, o irmão que sofre o triunfo da injustiça, aquele que está, né, na amargura, esquecidos, como hoje a gente vê muito, a gente diz os invisíveis, né? A fome, a guerra, tudo isso faz com que ele chore também, porque ele entende que ele está evoluído e a própria humanidade também, né, atravessa fases difíceis aí. Então, esse chorar aí, né, essas lágrimas que saem dos nossos olhos, escorrem pela face, é sobretudo do nosso coração, do nosso sentimento, né, diante, né, desse atraso que ainda nós estamos na nossa caminhada evolutiva. Então, reconhecemos, choramos, mas somos auxiliados, e Jesus continua, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A Terra, o nosso planeta, todos nós sabemos, né? Será transformado um dia num planeta de paz, depois que for, conforme Jesus falou também na parábola do joio e do trigo, o joio for retirado, né? Afastado do meio do trigo, como asseverou o mestre, né? Então, quem habitará esse planeta serão todos aqueles que estiverem evoluídos por meio da mansidão, da paciência, da doçura, da humildade e do perdão. Então, só através mesmo de Jesus que nós podemos sair desses planos que nós ainda estamos no instinto. Muitas vezes nós agimos não racionalmente, não no ímpeto
instintivamente. Então, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer, ele é a porta, né? Para nós que somos as suas ovelhas. Os seus ensinamentos abrem para nós, né? Um leque de conhecimentos muito grande e a gente confia, então, né? Serenamente no triunfo final do bem e da verdade para todos. Então, a terra será habitada por aqueles filhos de Deus, irmãos de Jesus, nossos irmãos, que conseguirem, né, conquistar gradativamente ser manso, ser paciente, ser humilde e saber perdoar. Então, aqui Jesus está concitando a gente já a transformações interiores. E o mestre continua. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando a gente fala de justiça, a gente logo pensa na justiça terrena, mas Jesus, como eu já disse, está falando para o espírito imortal. Não está falando da justiça do homem, está falando da justiça divina. Então, essa justiça é no sentido de retidão, de honestidade, de ser justo. É aquelas pessoas que buscam, né, a perfeição, tá? Ajustando ele mesmo com as leis divinas. Então, no momento em que nós, né, buscarmos o caminho certo, as ações corretas, e buscarmos entender, vamos dizer assim, as leis divinas e colocá-las em prática, nós estaremos, né, sendo justos nas nossas atitudes, né? Então, quem vai nos guiar nesse momento? Jesus. Porque ele disse, eu sou o bom pastor, aquele que guia o rebanho com segurança e amor, tá? Então, nós vamos, já ele diz, tem fome de justiça, né? Você tem fome de justiça e sede, quem é que vai matar essa fome, essa sede de ser justo, ser reto? O mestre, através dos ensinamentos dele, do seu exemplo, para nós seguirmos, né, e conseguirmos caminhar, né, assim, numa linha reta, podemos dizer assim, num caminho em que vai nos levar ao propósito da nossa criação por Deus. E Jesus vem chamando para a gente atenção também para outra coisa que a gente tem que começar a trabalhar dentro de nós mesmos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que a misericórdia é? É o contrário, o antídoto do ódio, tá? É a voz da consciência em todos nós que a gente que é dialogando com a nossa consciência, buscando a nossa consciência, a gente acaba vencendo o instinto. Então, como na nossa consciência estão as leis divinas, a gente vai procurando, falando assim figurativamente, ouvir a nossa consciência. Voltar para dentro de nós mesmos. E olhar como nós vimos que nós somos evoluídos, como nós vimos que a gente tem que desenvolver em nós todas essas qualidades que Jesus está pedindo, essas vídeos, essas que nós não vivemos, tá? Então, ela dá compadecer da terra, porque não olha no outro a maldade, vê só que a pessoa que erra, ela é uma criança espiritual, ignora muitos dos ensinamentos, não teve talvez ninguém que instruísse, que mostrasse para ele aquilo que ele estava vivenciando. Então, e essa pessoa olha também, né, porque ele recebe a misericórdia divina, e ele também tem que perceber que o outro é nosso irmão. Da mesma maneira que nós erramos, o irmão erra.
e como que nós gostaríamos que nos tratasse. Então, entender que aquele companheiro, tá? Vamos dizer assim, ele está no momento da sua caminhada, mas que lá para frente ele vai ser um espírito perfeito. Então, a gente tem que começar a olhar para o nosso companheiro como nós olhamos para nós mesmos, nas nossas dificuldades. Ele também tem as dificuldades dele. Ele erra, nós também erramos. Então, não vamos, né, ver maldade nele, falar que ele é um ser que não tem conserto, que não pode melhorar, usando até aquele termo que é usado vulgarmente, pau que nasce torto, morre torto. Não foi isso que Deus criou. Criou a gente para a gente ir modificando, para a gente se transformando, se melhorando. Então, agora Jesus está nos chamando, ele chamou até agora para mudanças interiores, agora ele está mandando serviço já. Agora é o serviço. É a gente viver, pensar e agir com a sabedoria do coração. Agora, o sentimento de respeito, de amor aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. Então, é o momento de trabalhar mesmo, fazer o bem sem cogitar nada, nem merecimentos, nem prêmios, servindo sempre com amor mesmo os nossos companheiros necessitados. E nessa caminhada, esse roteiro que Jesus traz para nós, ele diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então eu pergunto, como eu vou ver Deus? Não vou ver Deus com os olhos físicos. Nem temos condição ainda de ter um contato com o Pai. Mas a gente pode ver com os olhos, com o olhar, vamos dizer assim, nosso como espírito eterno. É buscar sentir Deus. Integrar-se na energia divina. Por quê? Quando diz que Deus está em toda parte, ele está com a sua energia, a sua vibração, podemos assim, envolvendo todo o cosmos, todo o universo. E envolve também, nós estamos nesse momento, todos nós, mergulhados nessa energia de Deus. Então, nós estamos nele mergulhados. Então, é a gente procurar sentir, integrar-se, né? É tentar libertar desse nosso eu pequeno que ainda nós temos e buscarmos o nosso eu maior, o nosso ideal maior, e buscar se integrar nessa substância divina. E lembrar que nós somos únicos, individualidades únicas, não tem ninguém igual a nós, mas nós vivemos num todo. Todos nós vivemos, estamos unidos dentro dessa energia de Deus. Então, nós temos a fraternidade absoluta. Absoluta. Então, aquele que busca olhar para o outro, vendo as coisas boas que o outro tem, né? Vendo que ele tem dentro dele a presença divina, que todos nós temos. Então, ele vê no meio das trevas e das suas mentes, das demais, a pura luz original. Aquela luz que Deus deixou ali, pequenininha ainda, para a gente poder desenvolver e transformar numa grande luz, né? Então, é a continuação de Deus em cada criatura. Cada criatura tem Deus dentro de si. Então, agora é pureza, é olhar para o outro de uma maneira diferente, olhar para o outro como um irmão, olhar para o outro uma de jornada que luta, que trabalha nessa tentativa de melhoria, de transformação interior, e buscar pensar, ele é Deus, dentro dele existe uma luz divina, que esse dia essa luz vai florescer, vai crescer, como Deus olha para nós.
Deus olha para nós, né? Ele nos ama e pensa, ele sabe o nosso destino, ele sabe que um dia nós vamos chegar a essa perfeição relativa. Então, ele observa, nos ama, nos sustenta, né, nessa caminhada. Aí o mestre continua: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos que herdar aquilo que Deus criou, né? que Deus deixou em nós, mas como filho dele, nós temos que buscar, né, a perfeição, não igual a dele, né? Mas buscar ser de perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial, disse Jesus. Né? É a gente buscar a melhoria cada vez mais crescente. Então, o que é pacificador? Tá? Ou brando, como alguns livros traduzem, brandura, pacificação. A gente confunde muito paz como uma coisa, podemos assim dizer, passiva. Eu estou em paz, não faço nada, estou em paz. Não, a paz é uma ação dinâmica, dinâmica. E os pacificadores, tá? Eles buscam, através desse sentimento interior de paz mesmo, de busca de equilíbrio com as leis divinas, esse sentimento de ternura para com o próximo, ele busca distribuir as vibrações de amor que ele tem dentro de si. Porque Deus é o Deus da paz, diz o nosso companheiro Paulo nos Coríntios. E Jesus disse para nós, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porque Jesus, né, tinha um contato, uma energia muito grande que o envolvia e o ligava com o nosso Pai Celestial. Mas ele ainda diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que Jesus disse: naquele dia, né, mais para frente que ele está falando, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Por isso Paulo dizia: não é o Cristo que fala em mim, né? Através de mim. Então, e ele ainda disse assim, minha paz eu vos dou, minha paz eu vos deixo, a fim de que a luz se faça em cada um de vós. Então, a paz é algo de ação, tá? É agir dentro de nós e agir nas nossas ações, transmitindo a calma, a serenidade, a tolerância, a compreensão do nosso próximo, para que aquilo que os discípulos sentiram diante de Jesus, a gente possa dar pelo menos um pouquinho daquela tranquilidade, daquela esperança para as pessoas que se chegarem até nós. E essas bem-aventuranças, tá? Elas são, vamos dizer assim, são as que se referem à evolução do homem. Então, esse é o roteiro, um roteiro para a evolução, porque o Sermão do Monte continua ainda. Tem muitas outras coisas que Jesus falou, continuando aí, em Mateus ainda, 5, 6. Então, agora, essas duas são acidentes que na caminhada evolutiva do homem, às vezes como provações exteriores, mesmo quando ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse: deles é o reino dos céus. Porque são os inocentes que sofrerão por fidelidade à justiça divina. Então, aquele que busca a melhoria, que buscar o caminho reto, tá?
muitas vezes são perseguidos. A gente tem exemplos, né, na nossa própria história das perseguições que o Chico sofreu. E naquela calma e tranquilidade, transmitindo paz, transmitindo amor, ele é um exemplo para nós também, de conduta cristã. Então, ele sofreu muito, e os outros também sofrem. Dival também sofre calúnias, perseguições. Todo aquele que está no caminho do bem, a gente pode acontecer, não é? Pode. Aí ele termina: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, agora Jesus está mostrando isso aqui para os discípulos, né, para todos nós, e principalmente para aqueles companheiros que o seguiam, do futuro que muitas vezes seriam deles, que eles iriam, né, ser perseguidos, condenados e até mortos, como nós sabemos pela história, né, cristã. Então, o sacrifício seria, né, o coroamento da fé, o testemunho, a convicção mesmo, tá? É aquele que é puro, sem aparecer externamente a sua pureza, é puro interiormente. E tem as mãos limpas, não tem nenhum crime, tem o coração puro, o espírito rico. Esses vão ser perseguidos. Esses vão ser perseguidos. Então, a gente sabe que a gente nós todos, né, que podemos, as pessoas que são perseguidas, elas são bem-aventuradas, né? Isso aí é uma coisa que pode acontecer e não pode acontecer. Então, aquele dia, tá? Estava já no crepúsculo, né? Eles pensaram o seguinte: bem, como é que eu vou colocar em prática o código? Será que tem tempo de eu ser puro, manso, brando, pacífico, misericordioso, humilde? Como? Será que vai dar tempo nessa encarnação de eu falar tudo isso que o mestre me ensinou, que o mestre está passando? Então, um dia, em Jerusalém, Jesus estava esperando na casa de um amigo, Nicodemos, para uma entrevista que ele solicitou. E o Nicodemos, conversando com Jesus, ele perguntou: que é mister fazer para usufruir das vicissitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino? Qual o roteiro? Então Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus falava da reencarnação, né? O espírito é imperecível, ele não morre, ele é imortal. E nessa jornada ele para, né, no mundo físico, para refletir e recomeçar novamente. E também para regularizar, né, os compromissos que ele teve em vida passada. Pagar numa vida, podemos assim, os débitos angariados noutra, refazer o caminho percorrido, retificando erros, corrigindo arestas, ir conquistando as virtudes no correr do tempo. Então, Jesus já deu uma resposta aqui, né? Através da reencarnação, que vocês vão conseguir isso. Não é num dia, não é numa encarnação só, mas são muitas vivências em que a gente vai se melhorando. Mas o mundo é cercado de muitas facilidades ilusórias. E aquele dia, um jovem sentia-se infeliz, como se tivesse algo que lhe faltasse e que não se consegue facilmente. E ele fala assim: eu preciso buscar a felicidade no mundo. Mas ele ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga.
que farei para conseguir a vida eterna? Busca ele Jesus e pergunta. Que farei para conseguir a vida eterna? Guarda os mandamentos. Ele diz, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus disse, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele optou pela sua posição social naquele momento. Dentro dele, ele sabia que era verdade. Ele podia dar toda a riqueza dele até para Jesus, para os pobres, para o momento, distribuir tudo, mas ele tinha um compromisso social, uma posição dentro da sociedade, e ele não conseguiu, ele voltou. A lição é para nós, quando é seguir Jesus. Seguir Jesus não é a gente deixar tudo o que a gente faz, não, é a gente vivenciar os seus ensinamentos. Estar no mundo aqui, sem ser do mundo. Eu estou aqui, mas eu vivo a minha vida, tenho o meu trabalho, tenho tudo, mas eu tenho que preocupar também com a minha espiritualização. Não esquecer que nós somos um espírito eterno e a gente precisa se modificar, se transformar. É ter, seguir Jesus é ter sem deter. Eu tenho, eu sei que esse que eu tenho é coisa temporária, e eu tenho que construir os tesouros, né, que não vamos perder, né, no nosso coração. Então, é não apegar-se aos bens materiais, tá? É entregar-se realmente ao Mestre Jesus. Então, está aí mais uma resposta. Desviar da materialidade, buscar a espiritualização. Mas, para isso, o que tem que ser feito? Então, Jesus fala, é necessário, né? Jesus pensou, é necessário reparar o solo do coração para receber as sementes de luz. Então, sentado na barca, Jesus considerou, o semeador saiu a semear. O semeador é ele, semear sementes de luz, mas ele jogou na beira da estrada, no meio das pedras, no meio do espinho, finalmente ele jogou numa terra fértil. E elas caindo, elas produziram 100, 60 e outras 30 por um. Então, olha bem, a semente de luz, nós temos que preparar o nosso coração para receber o Mestre, para receber seus ensinamentos. E quando a gente se propõe realmente a modificação e introduz isso dentro de nós, a gente pode produzir, dar o fruto, né? A semente vai frutificar, dar uma árvore bonita, que vai abrigar todos. Então, produzir, né, aquilo que Jesus espera de todos nós. Então, um produziu 100, por quê? Porque ele já é um espírito que tem uma trajetória de grandes conquistas. O outro vai produzir 60, é o que ele pode produzir. A capacidade que ele tem agora de produzir isso. Um dia ele vai chegar a 100, e o outro 30. Um dia do 30 vai chegar a 60, vai chegar a 100. Cada um dentro da sua capacidade, dentro das suas possibilidades. Nós temos que entender isso. Nós temos limitações, nós temos dificuldades, e muitas vezes a gente não consegue, né, produzir tanto, mas produzindo já é importante. Buscando que a semente de luz dos ensinamentos de Jesus floresçam no nosso coração, devagarzinho, mas elas irão florescer, dar uma árvore linda, né? Como Jesus falou no grão de mostarda, aquele grão pequenininho, dá uma árvore enorme, que depois vai abrigar os pássaros, vai servir, né, a natureza, servindo ao homem também, através da sombra, através da sua beleza, podemos assim dizer. Então, nós também podemos conseguir isso, né? E tem uma coisa muito importante, que todos nós temos dentro de nós o desejo da perfeição. Lá no fundinho mesmo do nosso ser, nós temos esse desejo de melhoria, de perfeição. E Jesus
naquele dia que ia passando pela Samaria, parou-se num poço, enquanto os discípulos iam lá na cidade buscar alimento. E uma mulher samaritana, pegar a água no poço. E, conversando com ele, né, Jesus disse para ela que aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água corrente para a vida eterna. Então, essa sede de paz e de luz vai ser conquistada através, né, de mudanças íntimas, através do conhecimento da verdade. Essa verdade que o Mestre trouxe e continua trazendo para nós, né? Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse estatuto, esse roteiro da felicidade, nós temos que ressaltar a regra de ouro, que foi falada no Mateus capítulo 5, 46 a 48. Ele vai ter ouvido o que foi dito, então ele vai falar: amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Então, amar para adquirir a perfeição é a síntese de tudo isso aí, né? Então, estava naquela época, chegando os momentos decisivos, né, que Jesus iria se separar deles. Ele reuniu seus discípulos e passou as orientações para eles. Então, vou ler um trecho aqui para a gente encerrar, da Amélia Rodrigues, tá? Que ela diz assim: Jesus reúne seus discípulos ainda hoje, na tarde que cai, e fala-lhes do amanhã ditoso, rogando-lhes em definitivo que se estabeleça na terra a fraternidade como porta do reino de ventura plena. Então, Jesus está falando para nós ainda, né? É uma tarde que está caindo, mas vai haver, né? Ele está conosco para que a gente possa, né, ter o futuro melhor, um futuro de paz, de equilíbrio, de fraternidade, né? Aquele que se sente desprezado certamente o abandonou, deixando de lhe registrar as vibrações, desconectou os registros psíquicos. No entanto, em qualquer momento em que se faça quietação e prece, ele que surge, triunfal e amigo, permeando a alma e irrigando de entusiasmo para superar as vicissitudes. Onde esteja, como te encontres, da forma que quiseres, tenta sentir-lhe a presença e nunca te ausente deles. Entardece no crepúsculo de Jesus. E ele diz para nós: nunca vos deixareis a sós. Ninguém que esteja a sós, nunca em abandono. Então, que nós possamos sempre lembrar desse amigo querido que nós temos, o nosso maior amigo. Em todos os instantes da nossa vida, nós podemos pedir, abrir o nosso coração para esse mestre querido, porque nós não estamos abandonados, como ele disse: estarei convosco, né? Em outra passagem, até o fim dos tempos. Então, ele estará sempre conosco. E nesse mês vamos buscar, né, relembrar esse companheiro querido através da busca, da prática, da fraternidade, da paz, da mansidão, tudo que ele nos ensinou nessa noite de reflexão. E fazer, quem sabe, né, no nosso coração, uma manjedoura para receber esse ser de luz em nosso coração. Que ele abençoe a todos nós e que a paz permaneça em nossos corações. Que assim seja, né, Wanda? Muito obrigada, que nós possamos aí entender, né, que nesse mês tão iluminado,
que é o mês de Jesus, né? Que a espiritualidade benfeitora, amiga, consegue nos envolver mais, nos apoiar e nos consolar. Então, como você disse, que a gente não esqueça nunca que esse irmão aí, ele está sempre presente em nossas vidas, não é verdade? Uhum. Minha linda, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Ouvi falar de Jesus aí. Você estava falando, a gente vai assim se imaginando naquele contexto, né? A gente vai sentindo, aí você foi falando do Sermão do Monte, eu fui sentindo estar lá, né? Ouvindo aquela voz suave de Jesus. É muito bom, né? A gente fica assim, sei lá, dá um sentimento gostoso na gente, né? Isso é muito bom. Ó, Falar dele já traz a energia dele para nos envolver, né? é Nesse amor verdade, dele em nós, é né? verdade. E a gente está precisando muito, né? A gente tem que Isso, aproveitar isso. Ó, eu vou dar uns recadinhos e daqui a pouco eu chamo você para estar conosco no momento da prece, tá bom? tá bom. Então, meus irmãos, depois desse momento aí, né, em que nós nos sentimos envolvidos, estando lá presente, ouvindo Jesus, enquanto a Wanda ia falando, a gente vai sentindo aquelas vibrações aí, nos envolvendo, né? Então, que a gente possa, como ela disse, aproveitar isso. Bom, meus irmãos, vamos dar uns recados, né, para que a gente aí, né, não fique sem falar do nosso diálogo fraterno, que ele está presencial, segunda de 18 às 19 e sábado de 9 às 10. Lembrando que no sábado antes do Natal, e no sábado antes do Ano Novo, eu aqui não estou me lembrando das datas, nós estaremos aí de recesso. Então, o diálogo não vai funcionar nestes dias. Mas a gente vai falando também mais para frente, tá bom? Mas eu já estou falando a vocês desse pequeno recesso. Então, até lá, estaremos aí, né, trabalhando. Aqueles que necessitarem, cheguem 15 minutos antes do horário do diálogo. O uso da máscara é flexionado. Estaremos lá, esperando por vocês. Temos também as nossas palestras presenciais, das segundas-feiras, às 20 horas, tá? Toda segunda, na parte da manhã, nós aí dispomos das nossas redes sociais, o post do palestrante e da palestra que será desenvolvida naquele dia, tá bom? Uso de máscara também flexibilizado. Nós temos a nossa biblioteca que funciona aí nas segundas-feiras, uns 15 minutos antes e após a palestra presencial. Sempre com obras confiáveis, né? Boas obras. Então, se vocês quiserem, né, pegar um livro, ler, estudar, estamos à disposição. Lembrando também a todos aqueles que estão com algum livro da nossa biblioteca, que já leram, releram, que, se possível, nos devolvam para que a gente possa, desculpe, irmãos, passar isso para outros irmãos, né? Para que a mensagem seja divulgada e compartilhada, tá bom? E aí, meus irmãos, nós temos, tá, em especial, hoje, dia 15, já está acontecendo. Se vocês forem lá na nossa casa, né, Henrique Bournier 314, vai estar acontecendo a nossa feira de Natal, lá no Centro Espírita Amor ao Próximo. E ela vai acontecer dia 15, hoje, e dia 16, amanhã, das 14 às 18 horas. Nos dias 17 e 18, ela vai ocorrer de 8h30, né, 8h30 às 11h30. Nós teremos artesanato, livraria, um brechó e muito mais, tá? Então, se vocês querem dar um presente,
né? Se vocês querem dar uma lembrança para os seus entes queridos, para alguém, visite aí a nossa feira, nos prestigie, né? Nós esperamos por todos vocês, porque vocês vão fazer o Natal de vocês melhor e o dos nossos também bem melhor. Então, nós agradecemos esse carinho. Mas, né, é importante aí que vocês divulguem, que vocês compartilhem, que vocês estejam lá conosco. Vai ser um momento muito especial, tá bom? Bom, meus irmãos, por hoje é só, né? Na próxima quinta-feira temos mais recados, mas depois das reflexões, né, desses recados aí importantes para a gente, nós vamos chamar a nossa querida irmã Sorriso para estar conosco, fazer a prece. Oi, Dicineia, tudo bem? Ah, tudo bem. Ô, gente, eu falei irmã Sorriso, mas não é o nome dela, não. É irmã Sorriso Gisele. Tá Muito certo? bem. Oi, Gi, tudo Obrigada, bem? Dirce. É sempre muito bom estar com você, é sempre motivo de alegria, de sorrisos. É sempre muito bom estar com vocês também, todas as tardes. É uma oportunidade única, né, de saber que eles estão lá do outro lado, vibrando com a gente, ouvindo esses ensinos. Ainda mais nessa época, que é uma época que a gente lembra dos amigos, dos parentes, a gente emana boas vibrações, porque é a época que a gente está mais juntinho ao Cristo, né? Bom se fosse o ano todo, mas ainda nas nossas imperfeições, a gente ainda precisa marcar uma data no calendário. Verdade, verdade. Né? Mas a gente vai aí devagar, né? Como disse aí a nossa irmã Wanda, né? Devagar a gente vai aprendendo, né? Então, daqui uns tempos não vai ser só uma, vai ter 2, 3, e daqui a pouco vai ser o ano todo. Já pensou? Todo. Que delícia. Aí vai ser muito bom, né? Mas enquanto a gente não chega lá, a gente vai aqui toda semana relembrando Jesus, conversando com ele, nos nossos grupos de estudo, nos nossos momentos aí de conversa fraterna. A gente vai relembrando aos poucos, a gente faz isso ficar contínuo, né? Assim? É verdade. Mas nós vamos fazer nossa prece final depois desse estudo maravilhoso aí, que ainda tivemos a Amélia Rodrigues. Olha que alegria para a gente. Olha só. Não é? Mas para a gente fazer nossa prece final, a gente não pode deixar a Wanda de fora, porque com amigos, ainda mais ela que trouxe a Amélia Rodrigues para nós. Muito obrigada, viu, tia Wanda? Uma felicidade te ouvir essa tarde. Nada. Então vamos fazer nossa prece. Eu agradeço, tá? Só esclarecendo aí, a gente chama a Wanda de tia Wanda, que tia Wanda, a gente chama ela carinhosamente, é uma forma que ela aceita todo esse carinho, mas Gisele foi evangelizando da Wanda. Olha só que coisa boa, né, Wanda? Deve dar-se uma satisfação muito grande, né? Pois é, gente. A Wanda é minha tia desde a evangelização da infância. Olha que alegria que eu tenho. Por isso que eu fico assim emocionada quando ela faz estudo para a gente, porque eu volto lá para a sala de evangelização. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então vamos conversar com Jesus, né, tia Wanda? Mestre querido, vamos. Nesses momentos que lembramos a sua doce figura, o seu convite, as suas palavras no monte, a sua alegria ao nos receber, nós ainda que somos tão falhos, sentimos em ti o acolhimento que nos fez caminhar, que nos faz querer progredir, que nos faz continuar apesar de todos os desafios que enfrentamos. É olhando as suas mãos estendidas que damos os nossos passos ainda vacilantes, mas que já procuramos seguir o seu caminho, seguir os seus ensinos, seguir as suas doces palavras, sentindo em seu olhar carinhoso a força que precisamos
para continuar. Por isso, Mestre querido, nesse mês em que estamos mais aconchegados a Ti, pedimos por todos aqueles que ainda não conhecem o Seu amor, por todos aqueles que ainda procuram no mundo as felicidades que são do mundo espiritual. Pedimos por todos aqueles que ainda se comprazem nos erros, que eles possam conhecer as belezas eternas da vida do espírito imortal e buscar progredir, que nós possamos ser no caminho dos nossos irmãos aquilo que foste para nós um dia e que ainda continua sendo. Por isso agradecemos, Jesus, por já nos convidar a trabalhar na sua obra, como aquele que ainda está em preparo, mas que já pode contribuir. Agradecidos estamos todos nós, por tudo, por todos os momentos e por todos os conhecimentos que nos traz todos os dias. Gratidão sempre, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Eu tive aí meu convidado aqui, queria pular em cima do computador e veio daí para vocês, ó. Lembrei daquele que falava assim, eu vi um lindo gatinho. É verdade, é verdade. Então, a gente abraça mais uma vez aí a nossa querida Wanda, desse coração maravilhoso que está conosco. Muito obrigada, tá? Gi, muito obrigada também. Esse aqui, ele queria pular em cima do computador, Wanda. Eu peguei ele no pulo aqui. Ele queria ver a turma aí, ó. Olha lá a tia Wanda, lá, ó. A Gigi, lá, participando da prece, de tudo. Bom, meus irmãos. Agora hoje. Com Deus. Hoje não está aqui, não. Geralmente ela fica deitada aqui do meu lado. Hoje ela foi lá para a casinha dela. Hoje ela não está querendo colo, não, né? Aqui, gente, muito obrigada. Uma tarde maravilhosa para todos vocês. Quinta que vem estaremos todos juntos mais uma vez, tá? Beijos. Beijos, tchau, pessoal. Até quinta que vem. A gente chegou lá. Chegou. Ó, foi só a Wanda falar. Dá tchauzinho, amor. Tchau. Tchau, com Deus.